Bem-vindo a este novo vídeo, a esta nova videoaula, onde trataremos de traçado de condutos, continuando o tema condutos forçados, tá? Então, o que são esses traçados? Traçados são situações onde a tubulação pode ou não cortar a linha piezométrica, como vocês estão vendo aí, e situações como essa ocorrem normalmente ou tem o risco de ocorrer em pontos mais altos no meio de tubulações, tá? Então nós podemos ter alguns tipos de traçados que podem acarretar interrupção, inclusive, de escoamentos. Bom, existe uma nomenclatura associada a esses traçados de condutos, como vocês podem ver nessa figura. Então existem alguns planos e existem algumas linhas, né, com declividade, como vocês estão vendo aí. A linha azul é a linha que a gente já vem trabalhando, é a linha piezométrica, né, efetiva, porque não está levando em conta a pressão atmosférica, tá usando a pressão atmosférica como referência. E temos a linha piezométrica, ou a linha de carga, ou a linha de pressão absoluta, quando a gente adiciona a pressão atmosférica. Nós temos alguns planos, tá? A gente já viu que se não houvesse perda de carga, que é uma situação, por exemplo, onde o líquido está em repouso, né, a gente teria pressões que não são as pressões dinâmicas, correspondentes às linhas piezométricas, a LPE e a LPA, mas sim pressões estáticas. Tá? Inclusive, as pressões estáticas, por serem maiores, você está vendo aqui nesse mesmo ponto P, o segmento PX é maior que o segmento PQ, né? Então, as pressões estáticas elas são maiores que as pressões dinâmicas, de maneira que as pressões estáticas são as utilizadas para dizer a resistência que determinam a resistência das tubulações. Vocês podem lembrar que nos tubos de PVC tem a resistência, como seria a força ou a carga de pressão que aquele tubo suporta, não é isso? Bom, aqui a gente tem que lembrar, eu coloquei esse slide para a gente lembrar de uma coisa, né? Lembram que nesse tipo de situação, no curso de hidráulica, a gente já viu que a perda de carga entre os pontos 1 e 2 pode ser determinada pelo desnível entre os níveis constantes dos reservatórios, porque também a gente despreza, né? Quando a gente aplica a equação de Bernoulli, a gente despreza a velocidade nas superfícies livres, nas cargas cinéticas, enfim. E para o caso aqui também vamos esquecer por enquanto das perdas de cargas singulares, tá? Então a perda de carga entre os pontos 1 e 2 é simplesmente o desnível ΔZ, que pode também ser escrito, né, na seguinte forma: a perda de carga unitária vezes o comprimento total do ponto 1 ao ponto 2. Aí se a gente fizer uma pequena conta aí, né, então a gente pode dizer que o J é igual a ΔZ sobre L. Costumamos, às vezes, colocar a letra H para lembrar da questão da carga, né? A carga hidráulica disponível. Então, no final das contas, o J está representando uma carga disponível por unidade de comprimento. Essa carga disponível é importante nos raciocínios que vêm a seguir. Continuando um pouco ainda com nomenclaturas nesse tipo de problema, costuma-se utilizar muito a geometria, ou vamos dizer assim, como eu coloquei aí em verde, que vocês estão vendo aí em cima, segmentos para resolver problemas que vocês podem ver aí na bibliografia a respeito do tema de traçado de condutos. Tá? Então, por exemplo, o segmento PQ representa a pressão dinâmica efetiva, o segmento PT representa a carga de pressão dinâmica absoluta. Lembrem que é absoluto porque você não está mais usando a pressão atmosférica como referência, e sim o zero absoluto de pressão. Continuando aí, nós temos a carga de pressão hidrostática, que eu já comentei, que é utilizada para determinar a resistência de tubulações.
e a carga de pressão hidrostática absoluta, novamente adicionando a pressão atmosférica. Então vamos ver aqui alguns tipos de traçados. O traçado 1, que vocês estão vendo aí, é o traçado que a gente tem utilizado no curso de hidráulica, nessa parte de condutos forçados, né? Então é o traçado em que aquelas equações de perda de carga contínua, por exemplo, universal, Hazen-Williams e outras, são utilizadas para dimensionar o conduto que conduz a água aqui do ponto 1 ao ponto 2 e a vazão, diâmetro e outros elementos utilizados no dimensionamento desse conduto são correspondentes àquelas equações. Quer dizer, é o traçado que eu não sei se essa palavra seria mais interessante, mas o traçado ideal para que a gente possa utilizar aquelas equações. Tá? O traçado 2 seria o traçado que coincide com a linha azul. Então imagine que você coloca uma calha saindo de um reservatório e chegando no reservatório 2, então a água aqui escorrer por gravidade a céu aberto. Então seria o caso do funcionamento de canal, né? Isso aí é um assunto lá da frente no curso de hidráulica, no nosso curso de hidráulica particular da UFAL, é o penúltimo assunto do curso de hidráulica. Assim ele não será tratado agora. Bom, mesmo que você trabalhe nessa situação que eu chamei de ideal, é comum se utilizar de resistores nas partes mais baixas para necessidade de descarga de água, quando você quer esvaziar a linha. E nas partes mais altas é comum você colocar uma coisa chamada ventosa, um equipamentozinho chamado ventosa, que empurra o ar. Que o ar, a gente sabe que o ar tem essa tendência de ficar nos pontos altos das tubulações, mas ele pode prejudicar o escoamento de maneira que você tem que colocar a ventosa para expulsar este ar. Essa figura mostra aí mais ou menos onde é que o ar tende a se acumular, né? E embaixo vocês têm aí uma foto, vamos dizer, uma figura que mostra como funciona a ventosa. Então quando entra aqui a água sob pressão, ela empurra essa esfera que veda, expulsa o ar e veda a entrada de forma que o ar não retorna. Tá? Aqui, por exemplo, eu já tinha até mostrado essa foto no na videoaula 1, se eu não me engano. Né? E você pode ver aí uma ventosa instalada num ponto mais alto, vamos dizer, dessa tubulação. Você vê que esse tipo de situação pode ocorrer, por exemplo, por uma simples obrigação de um condicionamento aqui do ambiente. No caso aqui é um canal de drenagem, então eu não posso construir uma tubulação atravessando esse canal. Vai que vem um tronco de árvore e destrói, né, essa tubulação, de forma que eu tenho que fazer essa curva aqui para cima, né, para dar essa subida para que a tubulação continue. A tubulação de distribuição de água fique a salvo, pelo menos para as vazões. Tinha que vir uma vazão muito forte, extraordinária, vamos dizer assim, no canal de drenagem para causar um dano aqui nessa tubulação, certo? Bom, daqui para frente já não aparecem as situações que eu chamei de ideais. Quer dizer, você tem agora traçados que vão precisar de alguma ajuda, de alguma fonte externa, ou para retirar o ar, ou para elevar a água, para que o escoamento funcione como você desejaria. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que no slide anterior, aquela tubulação que passa por cima do canal corta a linha piezométrica efetiva. Tá? É uma situação que é possível de acontecer. Às vezes, mesmo que você tenha projetado esses reservatórios com esses níveis de água constante, esses níveis podem baixar, de maneira que a linha piezométrica, que sei lá, passaria aqui por cima, poderia de repente começar a passar aqui por baixo. Né? Então, esse é o chamado traçado 3. Existe uma carga de pressão negativa aí agora, ocorrendo aqui nesses pontos aqui. Ó. A gente está aqui vendo o ponto P especificamente, né? Então no ponto P aqui é uma carga de pressão negativa. Não está mais acontecendo uma pressão dinâmica positiva como estava antes. Nesse tipo de situação, o que, é que pode acontecer? Já que a pressão está negativa, pode ocorrer entrada de ar. Mas não só de ar. Pode haver, se essa tubulação, por exemplo, for uma tubulação subterrânea e é um ponto alto, mais alto nela, né, pode acontecer. Então,
pode ser que entre junto com o ar algum contaminante na água, e isso a gente não quer. Tá? Então, esse tipo de situação você tem que retirar o ar, é a chamada escórrula. Tá? E o que é que ocorre, por exemplo, com a vazão? Você dimensionou essa tubulação, por exemplo, a funcionar toda sob pressão e, de repente, há esse problema do corte da linha piezométrica efetiva. O que é que acontece com a vazão? Bom, a entrada de ar provoca o aumento de pressão, né, como a gente está vendo aí. Só que aí esse ar pode entrar em demasia, tá? De maneira que nós temos aí que a pressão começa a se elevar e atingir. Lembre que a pressão está negativa, tá? Aí só que ela começa a subir e chega ao nível da pressão atmosférica. Então, olha só, eu estou aqui com um reservatório com um ponto sob pressão atmosférica e aqui pode-se atingir um outro ponto com pressão atmosférica. Ora, dois pontos submetidos à mesma pressão atmosférica é como se aqui tivesse um reservatório igual a esse. Tá? Não sei se vocês estão compreendendo, mas essa linha indica, essa linha laranja, que quando este ponto aqui atinge a pressão atmosférica, significa que você está diante de uma situação onde aqui poderia existir um reservatório igual a esse aqui, ó, reservatório 1. Ou seja, a queda da linha piezométrica não seria mais a linha azul, tá? Não seria a queda correspondente a essa linha azul, mas a queda correspondente à linha laranja. E como vocês podem ver, essa queda está numa declividade menor do que na linha azul. Qual a consequência disso? Tá? Aí, como está dizendo aí, a vazão diminui. Lembre pelas equações de perda de carga contínua que a vazão é proporcional a J. Então, se J diminui, a vazão diminui. Olhando a figura na sua forma original, né, a gente pode ver então aí a comparação do J que acontecia com o traçado 1 para o J que agora está acontecendo no traçado 3 e ainda no traçado 3 com a condição da pressão no ponto alto se tornar igual à pressão atmosférica. Tá? Então, além do ponto P, a água escoaria como se fosse um canal, até chegar a um ponto que ele está chamando de Y, onde ela retornaria a ter, onde começaria a haver de novo um escoamento sob pressão. Tá? Então, a partir de Y, a linha piezométrica efetiva muda novamente, não muda, mas ocorre pressão positiva na tubulação. Aqui funciona como um canal. Então a vazão transportada, como eu falei, é menor do que no caso do traçado 1. Tá? E o trecho PY acaba transportando uma vazão menor, sendo economicamente mal aproveitado. Tá? Uma solução. Aqui é interessante essa figura, ó, ela mostra o seguinte. Vocês lembram que eu falei da carga H, quando a linha vinha aqui por baixo, então nós tínhamos uma carga disponível H correspondente ao desnível dessas duas superfícies livres, certo? Agora, se aqui está funcionando como se fosse um reservatório, submetido à pressão atmosférica, né? Então a carga não é mais esse H. A carga que está governando a vazão nesse trecho é uma carga menor, que está chamando aqui H do trecho 1. Né? Então é uma carga menor. Devido a essa carga menor provoca então a vazão. É uma carga menor disponível para escoar a vazão. O que ocorre aí então, o que se recomenda, então é que se você tiver certeza que isso vai acontecer, é se dimensionar os dois trechos de forma diferente. Ao invés de fazer um dimensionamento daqui até aqui, eu posso dimensionar daqui até aqui e construir uma caixa de passagem, um outro reservatório, e dimensionar outro diâmetro daqui até aqui. Porque aí eu vou ter certeza que vai funcionar conforme as equações de perda de carga que a gente estudou. Tá? Os traçados 4 e 5, o escoamento cessa completamente. Tá? Você pode fazer essa experiência no laboratório com uma mangueira ligando dois reservatórios. Quando você levanta a mangueira aqui, tá? Acaba, cessa
este escoamento quando você corta essa linha aqui, né? Que é a linha PCE, o plano de carga efetiva. Então, em qualquer momento que você cortar o plano de carga efetivo, o escoamento cessa. Imagine então no traçado 5, né? Então, no traçado 3, o escoamento fica economicamente mal aproveitado, e aí você precisa tirar o ar com uma bomba, né? Que suga esse ar. E no traçado 5 e no traçado, quer dizer, 4 e 5, desculpem, no 4 e no 5 você precisa realmente de uma bomba para adicionar energia e superar este probleminha aqui, tá? Então aqui o traçado 4 e o traçado 5. Tá? O escoamento cessa e só é possível com o enchimento da tubulação escova e pode-se impulsionar o líquido até o ponto mais alto através de uma bomba. Isso é semelhante ao caso de um sifão. Tá? Bom, eu falei que os pontos altos são problemáticos porque podem ocasionar o corte da linha piezométrica e aí causar aquilo tudo que eu falei antes. Né? O traçado 3, o 4 e o 5 são traçados que podem significar problemas ou custos maiores para você colocar a tubulação para funcionar do jeito que você quer. Tá? Outro problema que pode ocorrer nos pontos altos é o problema da cavitação. Tá? Por exemplo, para falar um pouquinho da cavitação, pegue essa tubulação aí, né, onde você tem a carga de pressão e a cota na seção 1. Você tem a perda de carga, a carga de pressão e a cota na seção 2. Aqui não estão aqui as cargas cinéticas, porque você está imaginando aqui que tem o mesmo diâmetro e as cargas cinéticas se cancelam. Quer dizer, a linha piezométrica corre em paralelo com a linha de energia, de maneira que eu posso calcular a perda de carga pelas cargas de pressão, né? Então, vocês estão vendo aí que tem umas bolhas de ar. Essas bolhas podem causar obstrução, tá, no escoamento. E essas bolhas podem surgir quando a pressão ela diminui demais, chegando à pressão de vapor. Então, por exemplo, se aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2, você vê que a pressão 2 vai ser função da pressão 1 menos uma parcela, né? Essa parcela aqui. Se essa parcela aumentar demais, se você tiver muita perda de carga, esse desvio for muito grande, você vai fazer... Você já está vendo aqui que essa carga de pressão é menor do que essa, né? Então, o que você vai ver aqui é que essa carga de pressão pode cair de tal modo que atingir a pressão de vapor e começar a surgir essa liberação de bolhas de ar. Tá? E as bolhas podem crescer até ocupar a seção da tubulação. Então, como fala aí, ó, Z2 maior que Z1 e perda de carga maior que zero, vocês têm aí que a pressão 1 é maior que a pressão 2, mas a pressão 2, além disso, pode cair demais. Tá? E aí pode ocorrer a separação da coluna líquida. Tá? Bom, esse caso também é interessante para mostrar essa problemática da questão da cavitação. Então você tem aí uma redução de seção, né, no meio dessa tubulação. Existe uma carga de pressão alta aqui nessa seção. Essa carga de pressão diminui para compensar o aumento de carga cinética e depois ela volta a aumentar ao nível anterior na seção 3. Aqui, então, é o ponto onde a pressão pode cair demais também, fazendo surgir então bolhas. Tá? Se essa pressão chegar ao nível da pressão de vapor, pode haver aí a formação de bolhas. Mas o que preocupa, além da formação de bolhas, é também o colapso de bolhas. Na verdade, o que preocupa é o processo de formação e quase que instantaneamente o colapso das bolhas. Tá? Esse processo aí pode gerar tensões na parede da tubulação e erodir a parede da tubulação. Tá? Essas bolhas são as cavas, quer dizer, então o fenômeno de cavitação, de onde esse nome vem das cavas ou bolhas nos líquidos. E pode ocorrer em outras situações, como vertedouros, bombas, orifícios, reduções bruscas, etc. Então, a cavitação, esse fenômeno preocupa por causa desse fenômeno de colapso e formação de bolhas instantâneas,
como fala em milésimos de segundos, centésimos de segundos, quer dizer, né? Então, pode ocorrer o processo de erosão. Tá? Aqui, por exemplo, vocês podem ver fotos, figuras aqui que mostram as superfícies de rotores, das pás dos rotores de turbinas. Tá? Isso é um caso de cavitação, tá? E erosão. Então tem que haver sempre uma inspeção para ver como está essa situação dessas pás. Então aqui a gente termina a videoaula 11 e depois vocês podem fazer exercícios do assunto para fixar mais essa questão dos traçados de conduta, os pontos altos e suas consequências, como corte de linha piezométrica e queda de pressão ao nível da pressão de vapor com a formação de bolhas, o fenômeno de cavitação. Obrigado.